Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa história absolutamente fascinante, cheia de drama, de fé, de desespero e, claro, de engano. É uma história que nos chega das páginas da história judaica sefardita, a história do confronto entre o Rabino Chaim Ben-Veniste e uma figura carismática e muito controversa, Shabbatai Tzvi. E só para começar, é importante referir que esta análise que vamos fazer tem como base uma publicação do portal soisefardi.org. Bem, vamos viajar no tempo. Imaginem, estamos no século XVII, em pleno Império Otomano. Para as comunidades judaicas, muitas delas com as feridas do exílio de Espanha ainda bem abertas, era uma época de muito sofrimento. E claro, com o sofrimento vem a esperança, neste caso uma esperança desesperada, quase cega, de que o Messias estaria prestes a chegar para trazer a redenção. É verdade que o Império Otomano oferecia um refúgio, uma certa segurança, mas a prosperidade material não chegava. Havia um vazio espiritual enorme, um anseio profundo por redenção que séculos de exílio tinham gravado na alma do povo. E este era o terreno perfeito para que uma promessa de salvação pudesse ou florescer ou, como vamos ver, incendiar tudo. E é precisamente neste cenário que surgem as duas figuras centrais da nossa história. Dois homens cujos caminhos se vão cruzar de uma forma explosiva e que vão acabar por definir o destino de inúmeras comunidades. De um lado temos o sábio, o Rabino Chaim Ben-Veniste, um homem de erudição que vinha de uma linhagem de prestígio e que, imaginem, aos 21 anos já era co-rabino-chefe de Esmirna. Ele representa a tradição, a estabilidade, a lei judaica. E do outro, Shabbatai Tzvi, uma figura magnética, um autêntico furacão de carisma que ganhou uma popularidade avassaladora, porque ele personificava toda aquela esperança desesperada do povo. O palco para este confronto vai ser Esmirna, na atual Turquia. É aqui que a autoridade rabínica, a tradição, vai colidir de frente com este novo e fervoroso movimento messiânico. A fé de uma comunidade inteira estava prestes a ser testada ao limite. E tudo aconteceu a uma velocidade vertiginosa. No início de 1665, a fama de Tzvi já era mundial. A meio do ano, o Rabino Ben-Veniste e o seu colega Aharon Lapapa tomaram uma posição firme contra ele. Mas não adiantou de nada. A 2 de dezembro, num ato de desafio total, Shabbatai Tzvi invade a principal sinagoga de Esmirna e confronta o Rabino Ben-Veniste cara a cara. O resultado foi esmagador. O carisma de Tzvi, que era alimentado pelo desespero profundo do povo, foi simplesmente imparável. O Rabino Ben-Veniste foi derrotado e o seu colega, que insistiu em opor-se, acabou expulso da comunidade. Naquele momento, parecia que a esperança, ou a ilusão, tinha vencido a razão. Durante 9 meses. Pensem nisto. Durante 9 meses inteiros, Shabbatai Tzvi tornou-se, na prática, a autoridade máxima da comunidade judaica na Turquia. 9 meses em que o sonho messiânico parecia finalmente ter-se tornado realidade. Mas, como se costuma dizer, todos os sonhos têm um despertar. E o despertar deste movimento viria do poder máximo do império, o próprio sultão. Shabbatai Tzvi foi chamado à sua presença. E foi aí, nesse confronto, que a verdade veio ao de cima. O ultimato do sultão foi brutalmente claro. Não havia espaço para negociação. Basicamente, ele ofereceu a Tzvi um teste à sua divindade. Se ele era mesmo o Messias, então, que sobrevivesse a uma chuva de flechas. As alternativas eram simples. Provar o seu poder divino, converter-se ao Islão ou morrer. E a escolha de Shabbatai Tzvi deitou tudo por terra. Ele não enfrentou as flechas. Ele escolheu converter-se ao Islão. Dá para imaginar o choque, a dor, a desilusão avassaladora que varreu as comunidades judaicas por todo o mundo? Aquele raio de esperança tinha-se apagado da forma mais humilhante possível. E enquanto o movimento de Tzvi se desmoronava em desgraça, o legado do seu grande opositor, o Rabino Ben-Veniste, estava a ser construído de uma forma completamente diferente. Não com carisma e promessas, mas sobre a base sólida e silenciosa da erudição. O Rabino Ben-Veniste dedicou a sua vida a escrever. As suas obras, como o Knesset Hagdolah, que é um comentário gigantesco sobre a lei judaica, e o Baer Haye, que é uma coleção de respostas às questões do dia-a-dia da comunidade, tornaram-se absolutamente fundamentais. Eram mais do que textos legais, eram um retrato vivo da vida judaica daquela época. E se há dúvidas sobre o impacto do seu trabalho, ouçam só esta citação dita por outro grande rabino um século mais tarde. Diz ele que um rabino nem sequer podia emitir uma decisão legal sem antes consultar o Knesset Hagdolah. Isto mostra bem o poder de um legado construído sobre conhecimento e sabedoria. No fundo, a lição aqui é bastante clara, não é?
O carisma de Shabbatai Zvi incendiou o mundo judaico por um breve instante, mas desfez-se em cinzas. Em contraste, a erudição silenciosa e paciente do rabino Benveniste construi uma base de sabedoria que perdura e que continua a orientar até aos dias de hoje. É importante referir que a publicação do soisfardi.org, em que nos baseamos, cita como fonte primária para esta história o portal alaja.org. E para quem quiser aprofundar o tema, o contexto histórico é facilmente confirmado em fontes de referência como a Enciclopédia Britânica e, claro, na obra monumental do académico Gershom Scholem sobre este mesmo assunto. E para terminar, reforçamos uma vez mais que esta foi uma análise inspirada numa publicação do portal soisfardi.org. E esta história toda deixa-nos com uma questão que, na verdade, é intemporal. Em momentos de crise, de grande dificuldade e incerteza, como é que nós, como pessoas e como comunidades, aprendemos a distinguir uma esperança genuína que nos eleva de uma ilusão perigosa que nos pode destruir? Fica a reflexão.